Nesse vídeo, a gente vai te contar 7 diferenças entre como é trabalhar no Canadá e como é trabalhar no Brasil, já que a gente já trabalhou nos dois lugares. Vamos lá? Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Fala, moçada! Então a gente tá aqui hoje com 7 diferenças, assim, críticas, né? Cruciais entre trabalhar no Brasil como CLT, né? Carteira assinada, e trabalhar no Canadá, onde não existe CLT nem carteira assinada. Mas O que eu queria dizer? antes da gente falar da primeira diferença, a gente tem uma pergunta pra vocês. Pergunta pra vocês, o que você gostaria que fosse diferente no trabalho no Brasil? E não vale dizer salário. So I need the money. I really need the money. Boa, boa, boa. Deixa- Não vai dizer Não salário. vai dizer salário. Deixa aí nos comentários o que você gostaria que fosse diferente. Mas da cultura, assim, né? Vamos dizer assim, cultura do escritório, essas coisas assim? Isso é cultura do escritório, ambiente de trabalho, condições de trabalho, ok. regras, essas coisas. A primeira diferença é que aqui é muito mais comum você ter salários por hora, em vez de ter só aquele salário mensal. Que normalmente nas vagas no Brasil, eles anunciam salário por mês, né? Por Um pagamento por mês. Então aqui é muito mais comum eles anunciarem as vagas ou pelo salário por hora ou pelo salário anual, né? Então vagas melhores normalmente têm salário anual e vagas que normalmente são mais entry level, que são vagas que às vezes tem muita rotatividade, elas costumam ter o salário por hora. Essa é a primeira diferença mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, o Vitor, como software developer, sempre que ele for pesquisar vagas, normalmente fala o salário anual. Salário anual, sim. Mas se você for procurar, por exemplo, algo para trabalhar numa loja, como sales assistant, ou trabalhar, sei lá, num fast food, como server, alguma coisa assim, vai ser por hora. É. E aí você vai saber a remuneração por hora. Até porque eles têm muito trabalhador temporário, nesses locais. Uma diferença chave, inclusive, nessa questão de salário por ano e salário por hora, é que normalmente, assim, quem ganha por hora faz hora extra e ganha hora extra. Normalmente, quem ganha por ano faz hora extra e não ganha hora extra. Famoso cara de palhaço. Are you kidding me? Eu tomei um esporro do meu chefe esses dias porque eu tava trabalhando depois do horário. Ele falou, Não não, é pra você trabalhar depois do horário. Você tá trabalhando de graça. Não é pra você fazer isso. talvez essa seja uma diferença grande também. Essa também é uma diferença bem grande, que no Brasil normalmente não vai Não, acontecer. ele falou com essas palavras. Acontecer isso. Ele falou, não vou dizer que eu aprecio você trabalhando fora do horário, porque eu não aprecio, que não é pra você fazer isso. Eu falei, eu sei. Eu tava sendo cuidadoso com o negócio, eu mandei um negócio pra produção, era um negócio meio perigoso, eu tava sendo cuidadoso só. Ele falou, não, beleza, mas evita, não faz. A segunda é na questão dos impostos. E assim, imposto aqui é bem mais alto. Taxes? I don't pay no damn taxes. É o imposto retirado na fonte, né? Retido na fonte, né? Isso. É bem mais alto. Só que, mesmo sendo mais alto, eu acho 1000 vezes melhor. É melhor porque Porque a assim... gente vê retorno direto Não, desse e tem um imposto. detalhe também, tá? Tem um No detalhe Brasil, muito você paga grande. imposto pra pagar depois tudo de novo no particular. É uma merda. Então, e tem outro detalhe com relação a essa coisa do imposto. Porque, tudo bem, você paga imposto quando você recebe seu salário. E você paga imposto na hora que você vai comprar alguma coisa numa loja. Sim. Só que o imposto é fixo e o imposto é transparente. Então, você chega na loja e você vai comprar um produto, vai ter lá 7% mais 5%, que é o PST e o GST aqui em BC. Então, você vai pagar 12% de imposto. Você vai comprar coisa no Brasil, o imposto é escondido e tem produto que você paga mais de 100% de imposto em cima do valor do produto. Eu sei que tá acabando a bateria. Vamos trocar a bateria. É lógico que não seria um vídeo do Casal Nerd se não acabasse a bateria no meio do vídeo. Exatamente. Deixa eu só tirar seu cabelo aqui de cima do microfone pra não ficar fazendo crack no áudio. Crack no áudio. Pronto. Aí parece que esse é o meu penteado oficial, o mas penteado. não é, entendeu? É só pra não ficar pegando no microfone. O que você achou? Falando do imposto que a gente tava falando, né, antes de acabar a bateria, você paga mais imposto antes de receber, só que você paga muito menos imposto depois no resto tudo, sabe? É, mas eu acho que o maior diferencial de eu estar pagando mais imposto aqui, pra mim, que me deixa tranquila, é que eu vejo o retorno desse imposto. Eu vejo as ruas limpas, eu vejo os parques, quando eu vou no banheiro dos parques federais, tem papel. Eu vejo que bobeirinha, tem né? organização nas coisas, eu vejo que tem, sabe? Eu vejo a cidade sendo cuidada, eu vejo que existe um cuidado e, pô,
Pô, federalmente, o que aconteceu? Tinha vacina pra todo mundo, rapidamente, garantindo. Botaram um monte do nosso dinheiro lá. Mas eu acho bom usar o nosso dinheiro pra coisa útil? Acho. Pra comprar cloroquina? Não, entendeu? Então, assim, fico feliz de pagar imposto pra ser bem utilizado pelos nossos governantes, entendeu? É isso. Num geral é bem utilizado, porque o Trudeau também comprou um pipeline de... Mas isso daí tem petróleo. Outras questões, né? Porque aí tem o pessoal lá de Alberta, que, né, senão a cidade quebra. Tem outras questões políticas envolvidas nisso aí também, né? Eu não gostei, não, de ter comprado o pipeline. Você e o resto todo do Canadá fora Alberta. Mas, de qualquer forma, vamos seguir pra diferença número 3. Mas antes disso, a gente tem que lembrar Que você do tem que like deixar mágico. o seu like. O like mágico do Casal Nerd, toda vez que alguém deixa o like, sai um CLB 10. CLB 10, não é nem 9, não é 10. CLB 10 no IELTS. Gente, deixa o like pra ajudar o amiguinho a se sentir motivado a estudar pro IELTS. Vai, é isso aí. Vamos que vamos. Terceira diferença do trabalho, Canadá, Brasil. Questão de benefício. Benefício aqui é bem diferente, tá? Não tem vale transporte e vale refeição. VRVT. VRVT já começa por aí, não tem. Simplesmente não tem. Isso não existe. Ai, nem pro trabalho de hora, não sei o que. Não tem. Você tem que chegar no seu trabalho, esse é por sua conta, e você tem que comer, é por sua conta. Por isso todo mundo, assim, quando tinha escritório, todo mundo levava marmita e tal. Leva um sanduíche. É muito comum das pessoas almoçarem, tipo, pão de forma com frios, fazer um sanduíche mais gelado, fazer uma coisa assim, as pessoas não comerem mesmo, terem uma refeição, assim, na hora do almoço, porque é caro, gente. É caro. Não, comer na rua todo dia é caro. A não ser que a pessoa ganhe muito bem, assim. Até pra mim, que, tipo, poderia almoçar na rua todo dia quando trabalhava no escritório, mas não fazia porque não valia a pena, não fazia sentido financeiramente. Então, fazia as marmitas em casa, levava e esquentava no micro-ondas. Às vezes eu levava comida crua e fazia, porque tinha um fogão lá no escritório, né, da outra empresa que eu trabalhava. Mas é muito raro, era muito raro. Mas rolava. E além disso, tem a questão de, por exemplo, outros tipos de benefícios que às vezes as pessoas estão acostumadas no Brasil, né? Por exemplo, tal função tem plano de saúde. Aqui vai depender da empresa, da vaga, o tipo de plano de saúde estendido, porque no geral o Canadá tem plano de saúde público para as pessoas. A gente inclusive explica isso no outro vídeo, vou deixar aqui pra vocês no card. Então, o importante é que você entenda que vai ter essas diferenças e não dá pra esperar que tenha os mesmos benefícios, as mesmas mordomias, vamos dizer assim, adicionais. Normalmente, o seco mesmo, o puro suco ali é o seu salário. É isso. É isso aí. Você vai receber o que você ganha e acabou, e você se vira com esse dinheiro. E, num geral, é importante lembrar que, assim, o governo não influencia tanto as relações trabalhistas entre empregador e empregado quanto no Brasil. Então, praticamente não tem lei trabalhista. Não é tão ruim quanto nos Estados Unidos, óbvio. Não, porque aqui nos tem Estados proteção. Unidos, os Estados Unidos é sinistro. A gente tava conversando com o Ryan naquele dia, ele tava contando que volta e meia ele vê uns contratos nos Estados Unidos que é assim, uma enfermeira, se ela teve neném, ela tem que vir trabalhar no outro dia, senão ela vai ser demitida. E isso, assim, mesmo ela tendo 10 anos de 10 empresa, anos de não faz empresa e tal. diferença. É ridículo. Não, nos Estados Unidos é ridículo. Aqui tem muito mais respeito ao trabalhador. Tem leis trabalhistas, Tem, sim. mas é porque basicamente tudo gira em torno do que tá no seu contrato. Se no seu contrato diz que você vai ter, sei lá, um voucher pra almoçar, aí você vai ter. Mas é obrigatório? Não é obrigatório. O governo não impõe nada disso. Então, falando de férias, é o seguinte. Vacation forever! É 2 semanas, basicamente. Por lei, por ano. 2 semanas por ano. Não é um mês, igual no Brasil. Não é um mês, tá? E você também não é obrigado a tirar essas 2 semanas inteiras de uma vez só, igual é no Brasil. Que quando você sai de férias, você tem que tirar o mês inteiro de férias. Você não pode tirar um dia e tal. Se eu falar, não, vai ter um long weekend, né? Que vai ter um dia a mais. Vai ter um feriado na segunda-feira, eu tiro um dia das minhas férias na sexta e fico 4 dias de folga. E muita gente faz isso, inclusive. Eu faço isso o tempo todo. É muito normal. É muito bom. Então, ou você vai tirar essas 2 semanas picado, ou tudo de uma vez, ou se você nunca tirar, a empresa tem que estar te pagando essas férias, você tem que receber as férias. Então, meio que essa coisa que no Brasil, às vezes, a empresa férias, né? compra as férias, mas teoricamente não pode fazer isso. Isso é uma coisa normal aqui, que pode ser feita, mas muitas empresas vão preferir que você tire as férias e vão falar, tira as férias e a gente não vai estar fazendo esse pagamento XYZ. Não é necessariamente só 2 semanas, dependendo do cargo, dependendo da empresa, eles vão te oferecer mais férias. Por exemplo, no meu caso, eu nunca tive menos de 15 dias. E é 15 dias úteis, tá? Porque eu tenho 15 dias úteis. Então, se eu for tirar férias, eu vou tirar 1 semana de férias, de sábado a sábado, e ter um feriado na segunda-feira,
é 4 dias de férias só que eu gastei, né? Não conta o final de semana e feriado. Perfeito. Que eu acho justo, né? Acho muito justo. Sempre achei muito escroto isso. Falei, pô, vou tirar férias, minhas férias começam no sábado. Minhas férias começam no sábado e eu joguei esses dias fora. Bem absurdo, Achei. né? Então, vamos falar agora da diferença número 5. Que é a diferença de direitos trabalhistas. De direito trabalhista é uma coisa muito detalhada e, primeiro, eu e o Vitor, a gente não é advogado. Então, a gente não tem a menor capacitação pra falar sobre direito trabalhista, tá? Só pra dizer isso. Mas eu quero deixar bem claro que, diferentemente dos Estados Unidos, que é muito complicado, que as pessoas não têm, por exemplo, direito a sick day, muitas vezes, se elas ligarem e falarem que elas estão doentes, elas não vão trabalhar, elas normalmente perdem aquele dia de trabalho, elas não recebem. Tem muitos problemas no sistema de trabalho nos Estados Unidos. No Canadá, você tem muito mais tranquilidade com isso. A maioria das empresas dá uns 3 sick days mas no ano. tem emprego que não tem sick day. Tem emprego que não tem sick day, que se você não for trabalhar, você não vai receber. Então, tem que ver isso quando você tá vendo o contrato, o que tá acontecendo ali, como é que são os acordos que estão firmados no contrato que você tá assinando, porque o contrato é o que vai reger a sua relação trabalhista ali, tá, gente? Não é somente uma coisa federal. E a outra coisa é que, apesar de ter esses detalhes, existe a Work BC. Aqui em BC, né, que é a British Columbia, eles têm essa instituição chamada Work BC, que é uma instituição que ajuda a regulamentar e a reger essas regras trabalhistas. Então, se você tem problemas com o empregador, você pode denunciar no Work BC. A própria empresa tem, normalmente, apoio e coisas com o Work BC. Então, tem muita coisa que é possível de ser feita e você não fica desamparado. Essa é uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, porque nos Estados Unidos é uma parada meio sinistra. Se você não for, acabou, entendeu? É sinistro lá. E o cara pode te demitir por qualquer coisa e é bem bizarro, assim. E agora, a gente tem que lembrar que você tem que se inscrever nesse canal. É a inscrição mágica do Casal Nerd, porque toda vez que alguém se inscreve, sai um PR. Gente, vai lá, corre, se inscreve. Inscrição mágica, que é magia pura isso aqui. Se inscreve pra ser um PR pro amiguinho, gente. Magic! Outro aspecto muito interessante que eu acho aqui é a questão do trabalho full-time pro trabalho part-time. Do que eu lembro do Brasil. Na real, todo mundo trabalha full-time. Você só trabalha part-time se for estagiário, basicamente. Tipo, normalmente é isso, né? Ou não? Ou eu tô viajando? Depende. Eu como que, professora, eu sempre fui horista. Então, às vezes, eu trabalhava como se fosse até menos do que part-time, né? Dependendo da escola, mas você é horista. É diferente de, tipo, sei lá, um programador só vai lá e trabalha metade, se não for estagiário. Eu sei, mas eu vejo que até aqui no Canadá tem muitas áreas que você quase não acha vaga part-time. Vaga part-time é difícil, não tem tanto. É normalmente full-time. E aí part-time fica mais pra esses empregos mais entry-level, que às vezes é tipo trabalhar no Starbucks, no McDonald's, em coisas assim. Você às vezes consegue pegar cargas horárias menores. Mas eles consideram o trabalho full-time como sendo 30 horas de trabalho ou mais. Isso é uma grande diferença, porque no Brasil tem que ser 40 horas e aqui 30 horas ou mais é full-time. E isso é uma coisa que quem vem com visto de estudos tem que tomar muito cuidado, porque não pode trabalhar full-time. Se você vier com a mentalidade, 30 horas não é 40 horas, então não é full-time. Você vai acabar trabalhando a mais e pode ter problema na aplicação do seu visto. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de que a partir de 30 horas é considerado full-time. E acho que a última diferença, que eu acho que é uma diferença maior, assim, né? É que como o Estado regulamenta muito menos o trabalho aqui, tem uma porrada de tipo de contrato diferente. Então eu tô até com a lista aqui, ó. Você pode ter um contrato que é permanente, que eles chamam de indeterminate, né? Porque você vai trabalhar enquanto... Você continuar trabalhando, basicamente. Continuar trabalhando, enquanto valer a pena e tal, pros dois. Você pode fazer temporary, que eles fazem, você vai trabalhar aqui por 6 meses. É bem comum isso, você faz um contrato pra trabalhar por 6 meses. E tipo, você vai trabalhar full time por 6 meses. E quando encerrar, encerrou, sabe? Isso tem bastante até na área de programação, né? Tem muito, porque às vezes tem um projeto grande que eles vão falar, não, a gente vai precisar trazer mais gente pra fazer esse projeto, mas é só por esse projeto. Então isso é bem comum. Tem o contractor, que é bem comum o contractor. Basicamente é o PJ, né? É o PJ do Brasil. É uma boa comparação, sim. Ele normalmente não recebe os benefícios, não recebe as férias e tal. Não tem nenhum dos benefícios que os funcionários full-time têm, mas também costuma ganhar mais, né? Fecha um contractor por um valor de hora, entre aspas, assim, um valor mais alto, só que não tem os benefícios e o cara trabalha de contractor. É bem normal, inclusive, a galera faz muito isso, porque eles abrem empresa e trabalha de contractor e paga muito menos imposto. Tem também os apprenticeships e tem os internships, que é tipo um estagiário, né? O internship é um estagiário, o apprenticeship é normalmente para vagas, como é que eles chamam? De trades, né? Que, tipo assim, por exemplo, você vai aprender a ser
marceneiro, meio que aprendendo com um cara que é marceneiro. Então você é aprendiz de marceneiro com ele. Então, para aquela função, apesar de ser um internship, né? Eles chamam de apprenticeship. Então, normalmente para vagas de trade, eles têm essa diferença de nomenclatura, mas não costuma ser uma diferença muito grande. Simplesmente quer dizer que você é um aprendiz. Você não tá sendo uma pessoa que sabe fazer aquilo sozinho. Pegar e começar a fazer Pegar sozinho, e fazer, entendeu? Intern. E tem o co-op também, que é um outro esquema. Mas o co-op é mais a parada de estudo. O co-op é quando você tá no college, quando você tá na faculdade, tem um período que você não tem aula e você faz um co-op, que normalmente você vai trabalhar numa empresa. Mas aí a empresa vai te contratar em um desses contratos, que normalmente vai ser um de, talvez, internship ou alguma coisa assim. Tem alguns detalhes, mas eu não sei muito bem. Se você fez co-op ou qualquer coisa assim, tem mais detalhes, pode colocar nos comentários, porque eu não sei todos esses detalhes não. Afinal, a gente não é advogado, não trabalha com lei trabalhista, etc, etc, etc. A gente só tá falando as coisas que a gente achou na internet aqui. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo das diferenças principais. Se você ficou com alguma outra dúvida ou quer saber de alguma outra diferença, coloca aí nos comentários também pra gente saber o que mais que vocês têm dúvida. Quem sabe tem uma versão 2 desse vídeo, não sei se tiver mais dúvida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das diferenças aqui que a gente colocou pra você. Você acha que você vai gostar de trabalhar no Canadá?